Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana, e aqui vai mais um vídeo para a galera aí do primeiro ano, turma 1001. Tudo bem com vocês, pessoal? Desejo que todos estejam bem, tá? Eu estou bem e logo estaremos juntos, se Deus quiser. Nesse vídeo vamos falar aí da apostila de vocês, do capítulo 9, diferentes climas e formações vegetais, tá? É muito comum, lógico, no dia a dia, a gente vê a confusão que algumas pessoas fazem com relação a tempo e clima, tá? Lógico que isso também é muito comum, porque é um assunto que um está relacionado ao outro e acaba havendo realmente essa confusão. Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Não sabe exatamente diferenciar um do outro. Mas vocês, alunos de primeiro ano, vocês aí ao longo da vida escolar de vocês já aprenderam que são duas situações, tá, distintas. Elas estão, uma depende da outra, mas são conceitos totalmente diferenciados, beleza? Então, tempo, vamos lá lembrar, né, um pouquinho, né, desse termo aí. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera e possui certas características que interferem de modo imediato na vida do ser humano, né? Então a gente acorda, de repente está um tempo com sol, né, até quente, e em questão de pouco tempo isso muda, né? Então é o que? É o estado momentâneo da atmosfera com característica que interfere aí na vida do ser humano. Já o clima, tá? É um conceito mais abrangente, para definir e classificar, tá, um clima de um lugar ou de uma região, são necessários aproximadamente aí de 30 a 45 anos de observação das condições climáticas, né? Para você saber o determinado clima de uma área, de uma região, de um país, tá? Isso não foi feito de um dia para a noite, tá? De um momento tão rápido. Levou aí-se muitos anos para chegar a essa definição. Outras características dessa situação aí, de tempo e clima, são os elementos e os fatores climáticos, tá? Que um está interligado ao outro. Então vamos lá. As características atmosféricas se alteram conforme os elementos e os fatores climáticos, que também interferem nas condições do tempo e definem os tipos de clima do planeta, tá? Vocês podem observar aí na apostila de vocês uma infinidade de tipos climáticos, tá? E para cada um deles, esses fatores, tem esses fatores. E quais são esses fatores, tá? Os elementos climáticos são a temperatura, a umidade, a precipitação, a pressão atmosférica e o vento, tá? Então, ó, são 5, né? Temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica e vento. Esses são os elementos, tá? São os elementos climáticos. Já os fatores climáticos, que são 7, são a latitude, a altitude, massa de ar, correntes marítimas, continentalidade, vegetação e relevo. Tudo isso estão interligados, tá? Nos chamados fatores climáticos. Então, os elementos são 5, tá? Temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica e vento. E fatores são 7, tá? Os que eu acabei de falar para vocês, que lá na apostila de vocês, eles estão definidos, cada um deles, tá? Com todas as suas características pertinentes a cada fator, ok? Também na apostila de vocês, vem falando aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na página, vem falando, ó, climas globais e suas formações fitogeográficas predominantes, né? Esse nome tão chique aí, mas a gente está falando aí, galerinha, de formações vegetais. Quais são as principais formações vegetais encontradas aí pelo mundo, tá? Que é uma outra situação que também está ligada, está totalmente ligadinha aos tipos climáticos, tá? Para se desenvolver uma formação vegetal,
também depende dos elementos, dos fatores climáticos. Então, essa relação na natureza, ela é muito comum. Para cada tipo climático, uma característica de vegetação, tá? Então, a vegetação também influencia na temperatura. Onde há concentração de cobertura vegetal, a luz e o calor do sol não incidem diretamente na atmosfera, né? Ou seja, a formação vegetal, ela permite, ela impede dessa incidência do sol sobre a superfície, que fica com temperatura amena, né? Aquela temperatura mais úmida, mais tranquilinha. Já nos lugares onde não há vegetação, a radiação solar incide diretamente na superfície terrestre, aquecendo-a ainda mais. Onde há mais vegetação, o ar também é mais úmido, né? Isso nossa, todos nós já sabemos disso nessa altura do campeonato. É muito comum, quando você vai para uma área, quando você se desloca para uma área onde tem em volta uma quantidade de cobertura vegetal, né? A temperatura, ela vai ser diferente, né? Toda essa situação de calor, você vai sentir na pele, tá? Que o ambiente é diferente daquele ambiente onde você não tem em sua volta, em seu entorno, a determinada vegetação, tá? Então, isso é muito comum a gente perceber isso no nosso dia a dia, tá? O ar fica diferente, né? Para onde você vai, se você tem uma quantidade maior de prédios, construções em si, de modo geral, você vai perceber, né? Até mesmo pessoas que têm dificuldade com rinite, é alérgica, enfim, problemas respiratórios, essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade para respirar do que em área que tem cobertura vegetal, tá? E a ocorrência de chuva também vai ser maior em área com cobertura vegetal, tá? Do que em área já devastada, né? Sem a proteção da cobertura. Isso é muito comum a gente perceber isso em áreas de serra, né? Em cidade onde tem ainda uma quantidade elevada de mata verde. Nós temos aqui na região dos lagos várias cidades que têm ainda uma cobertura vegetal que propicia esse clima aí de bem a menos com relação à área que não tem essa cobertura, tá? Várias cidades da região dos lagos, por exemplo, se caracteriza dentro desse aspecto que eu tô falando aqui com vocês, tá? Para cada tipo climático tem a vegetação adaptada a esse clima, como eu já falei ainda há pouco, né? Para o desenvolvimento de determinada vegetação, vai depender de todos aqueles elementos e fatores que a gente acabou de falar ainda há pouco, tá? E os principais climas existentes no mundo? Na página 20 da apostila de vocês, tem um mapa, né, mostrando toda essa movimentação. Mapa mundo, climas e correntes marítimas, né? Então, dê uma olhada aí na página 20 para vocês terem essa percepção do que eu estou falando com vocês. E aí vem citando todos os climas existentes no mundo. Os principais climas são clima equatorial, né? Clima tropical. Clima equatorial, clima tropical, que também ele pode ser dividido em clima tropical seco e tropical úmido. Dentro do tropical seco, nós temos aí como vegetação, como eu acabei de dizer, as vegetações elas estão interligadas, né? Nesses tipos climáticos. Então, por exemplo, no tropical seco, nós temos como vegetação a savana, tá? Tudo isso que eu tô falando, galera, tem imagem mostrando na apostila de vocês, tá? Peço a vocês que fiquem ligados aí nas fotografias que tem aí na apostila. Dentro do tropical úmido, tem aí, floresta tropical, tá? Depois, vem falando do clima subtropical. Tem aí como vegetação floresta subtropical, tá? Também as pradarias, que é um outro tipo de vegetação encontrada dentro desse tipo climático. Clima mediterrâneo, né, que também tem a vegetação xerófita, que são plantas adaptadas a
com um caule, né, bem alongado, bem com raiz profunda, e são arbustas, né? E são bem adaptadas a clima seco. Clima temperado, que tem como vegetação as florestas temperadas. Clima frio, tá? Que tem como vegetação a floresta boreal, que também é conhecida como floresta de conífera, ou taiga, né? Que são outras nomenclaturas para a floresta boreal, tá? Então, são exemplos desses tipos de vegetações, coloquei aqui algumas, mas tem muitas outras vegetações, coloquei só alguns exemplos para vocês perceberem dessa ligação, né? Dessa relação, aliás, dessa relação dos tipos climáticos com as vegetações adaptadas a cada um desses tipos climáticos, ok? Então é isso, tá? Fiz um apanhado aqui rapidinho para vocês, tá? Vocês vão, na apostila, tá falando de cada um deles com gráfico mostrando, né? Aí vem pegando, por exemplo, o clima frio, vem pegando como o Canadá, e tem um climograma mostrando sobre o Canadá. O clima temperado, vem aí os Estados Unidos, também tem climograma mostrando a vegetação predominante. Então, para cada tipo climático, tem a vegetação mostrando na foto e tem um climograma, tá? De algumas áreas, dando como exemplo aí para vocês, tá? Ó, clima mediterrâneo, Atenas, subtropical, aí tá até mesmo o Rio Grande do Sul, né? Que é a nossa região totalmente diferente das demais, que tem um clima totalmente diferenciado. Então tem aqui no clima subtropical, que é o clima da região sul do Brasil. Então tem até uma área aqui do Brasil mostrando para vocês, tá? Ó, também no clima tropical, vem falando de Cuiabá, pegaram como climograma Cuiabá, tá? E a vegetação, tá? De áreas secas. Então tem tudo aí para vocês sinalizarem, marcarem, tá? E lembrando que já são assuntos que vocês já viram aí no decorrer da vida escolar de vocês, tá bom, amores? Professora morrendo de saudade, em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Prova, façam, entrega dentro do tempo aí que a coordenação estipulou para vocês na agenda digital. Não deixe de fazer com atenção. Fiz uma prova voltada realmente para o livro didático de vocês, como pesquisa, né? Então vocês só vão precisar realmente do livro para fazerem a prova, tá? Aproveite aí a oportunidade de estar levando a prova para casa para fazer, caprichem para ter nota máxima e em breve estaremos juntos. Beijo no coração de cada um de vocês.